Olá pessoal, então vamos começar mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar de função afim. Então, para começar, vamos resolver um problema, onde aqui fala que o dono de uma loja, onde a loja chama-se Tem Tudo Variedades, resolve contratar uma vendedora com as seguintes propostas. Um salário de R$ 2.500, então a primeira proposta tem um salário de R$ 2.500, ou um salário de R$ 1.000. Então, a primeira proposta, a segunda, vai ser R$ 1.000, mais uma comissão de R$ 20 por venda. Então, mais R$ 20 por venda. Beleza. Sabendo que cada vendedor tem que fazer no mínimo 5 vendas por dia, e que eles trabalham 20 dias por mês, qual das propostas seria mais interessante para a vendedora que vai ser contratada? Então aqui basta a gente fazer as continhas, certo? Bem, a primeira proposta não tem segredo, vai ser os 2.500 e acabou. Agora, a segunda proposta tem uma parte que é fixa e outra parte que vai sofrer uma variação. Como assim sofrer uma variação? Bem, se a pessoa vender uma peça de roupa, ela vai ganhar R$ 20. Se vender duas, vai ganhar R$ 40. Se vender três, vai ser R$ 60. E se vender quatro, R$ 80. Certo? E aí, para a quinta peça, vão ser R$ 100. Isso que ela tem que vender por dia. Vai passar um mês, e esse mês vai ter 21 dias de trabalho. Então ela tem que vender 5 peças por dia, vezes 20, porque são 5 peças a R$ 20, vezes a quantidade de dias que tem no mês. Isso tudo só para saber qual vai ser a parte variável do salário dela por mês. Então, que vai ser o quê? 5 vezes 20 vai dar 100, e 100 vezes 20 a gente vai ficar com R$ 2.000. Então, por mês, ela tem que fazer uma venda das peças que vão lhe proporcionar R$ 2.000. E aí, como na proposta ainda adicionava mais R$ 1.000, quer dizer que ao total ela vai ficar com 3.000, certo? Então, vejam aqui. A partir de agora a gente vai tratar com grandezas que são fixas e algumas grandezas que são variáveis. E aí, o que melhor define essa resolução dessa questão é uma função afim. Ela vai ter uma certa quantidade, que é o salário, e aqui vai ser representado pelo f de x, um número vezes a quantidade variável, e esse número aqui está representado pela letra A, e a parte que vai variar é representada pela letra x, e a gente tem uma parte fixa, certo? Então, para formular essa equação, ficaria o salário, eu vou colocar aqui, salário da pessoa, certo? Então, o salário dela seria o quê? A gente pode até colocar S de x, seria o salário, igual ao A, ou seja, o número que vai ser multiplicado pelo x. A gente viu que quem foi que foi multiplicado pela quantidade x? No caso, ó, 20 aqui é o quanto que ela ganha por peça, e esse outro 20 aqui é a quantidade de dias no mês. E o que sofreu variação foi a quantidade de peças. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Já que as peças sofrem a variação, é que vai estar menos ou mais, então ela vai ser representada por x. Enquanto que esse 20, enquanto que esse A, ele vai ser representado pelo quê? Pela aquela continha. 20 de cada peça, que multiplica 20 dias. E isso dá igual a 400. E aí a gente vai ter que 400 vezes x, eu vou colocar apenas 400x, mais a parte que não vai sofrer variação, certo? Que era o quê? Que era os R$ 1.000 da pessoa, tá? Então, se ela vendesse uma peça, seria S de 1, 400 vezes 1 vai dar 400 mais 1.000. E aqui ficaria 400 vezes 1 é 400, 400 mais 1.000 seria 1.400.
Então, se essa pessoa vender uma peça, vai ser 1.400. E se essa pessoa vender 10 peças, então ficaria S de 10 igual a 400, que multiplica 10 mais 1.000. E aí ficaria o salário para quando essa pessoa vender 10 peças vai ser 400 vezes 10 vai dar 4.000. Mais o 1.000, que é a parte fixa do salário. Então, ao total vai ficar 5.000. Então, se essa pessoa vender 5 peças, vai ficar 5.000 reais ao mês. Beleza, vamos prosseguir. E aí, essa função, ela pode ser representada por uma reta. Certo? E aí, como que a gente tem certeza que é uma reta? A gente vai ver daqui a pouco. Mas ele fala o quê? Seja uma função dada no conjunto dos reais, que vai também cair no conjunto dos números reais, com f de x igual a x mais b, é uma função afim. O número real, a, é denominado, ou seja, esse aqui é o mesmo desse aqui. Então, ele é denominado coeficiente angular. O que é coeficiente angular? É isso aqui, ó. É o tanto que essa minha reta aqui vai estar inclinada. A inclinação dessa reta aqui vai ser definida por esse carinha aqui, ó. Esse valor. Ela é o coeficiente angular ou de declividade. E B, no caso B, é de coeficiente linear, no caso. Esse B aqui, ele é o coeficiente linear, né? Toda função afim, ela tem uma paradinha que a gente não pode esquecer. O A tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero, porque se o A não for zero, aí já não é mais uma função afim. E outra coisa, percebam aqui, ó. O coeficiente B sempre vai ficar nesse espacinho aqui, nesse ponto. Esse ponto aqui é onde o gráfico vai tocar. Então aqui, nesse ponto, o x vale zero, certo? Porque aqui, ó, dá origem. A reta está mesmo em cima da origem aqui, ó. Então, nesse patamar aqui, o x vale zero. E aí, o valor do y aqui vai ser o mesmo valor que esse carinha aqui, ó. Que o b. E já quando o gráfico ele passa em cima do eixo x, a gente tem o conhecido zero da função. O zero da função é o mesmo que você fazer uma pergunta. Qual o valor de x para que o y seja zero? Então, raiz da função, ele diz o quê? É o valor de x quando o y vale zero. Por isso que a gente tem aqui, ó. A gente tem que, nesse patamar aqui, que é esse pontinho, x e zero. Porque aqui tem um valor de x, mas o y aqui é zero. E aí vamos prosseguir. Daí, eu falei para vocês, quando o a for igual a zero, não temos função linear. Veja que ela é definida por ax, ou seja, a vezes x, mais b. Se esse a for zero, então 0 vezes x é zero. Se o a for zero, então 0 vezes x vai dar zero. E vai sobrar apenas o b. Ou seja, um valor que não vai sofrer alteração. Conhecido também como constante. Ele vai ser um valor constante. Tá? Por isso que aqui a gente vai ter uma função chamada função constante. E aí o exemplo está aqui. Em um restaurante com sistema de rodízio que cobra R$20 por pessoa, não importa a quantidade que essa pessoa consome. Então, se a pessoa consumir 200 gramas, ou seja, 0,2 kg, ou meio quilo, ou 2 quilos, e etc., desta forma, o preço único a ser pago é R$20. Não importa o tanto que ela comer. Isso acontece também nos deliveries. Né? Você vai lá, coloca o tanto de comida que quer e paga apenas o valor fixo. Tá? Então, veja, para qualquer valor de x aqui, qualquer valor de x, aqui, eu vou ter apenas um valor de y, que no caso aqui, desse exemplo, é o 20. Prosseguindo aqui, a gente tem a chamada função identidade, que é o que? É quando o a é igual a 1 e o b igual a 0. Tá? Então, vejam que o gráfico vai passar exatamente sobre a origem. E aí, a gente tem um ângulo exato de 45 graus.
certo? Aí aqui a gente tem um ângulo exato de 45 graus. Veja que para todo valor de x, eu vou ter o mesmo valor para y. Ou seja, se aqui vale 1, o y também vai ser 1. Se o x vale 2, o y também vai ser 2, e assim por diante. Então está aqui a observação. A função identidade é o caso particular para a função linear, onde a igual a 1 e b igual a 0. A gente vai determinar essa angulação aqui, dessa reta. Como que a gente determina isso? É bem simples. Para a gente saber esse ângulo aqui, sabendo esta medida e esta medida, é bem simples. Bem, estou observando que os lados que estão fazendo o ângulo de 90 graus são catetos, enquanto que o outro lado é a hipotenusa. Ora, se os lados que estão fazendo o ângulo de 90 graus são catetos, existe uma relação para os catetos, e essa relação é a chamada tangente. Então, a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Ou, simplesmente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, onde o cateto oposto é aquele que fica em frente ao ângulo, ou seja, este aqui, e o cateto adjacente é o que fica, um dos que faz o próprio ângulo. E aí vamos para a prática. Então a gente tem aqui um gráfico e a gente vai pegar uma parte desse gráfico para fazer essa conta. Então temos aqui. É o seguinte, para dizer que essa parte do gráfico ela tem um certo ângulo, a gente desenha aqui um triângulozinho, tá bom? Então temos aqui um triângulo. E aí a gente vai fazer o quê, ó? Qual o tamanho desse lado aqui? Bem, o tamanho desse lado aqui é a diferença de onde ele começa e vai até onde ele termina. Ou seja, esse que vai ser o cateto adjacente é o quê? É 240 menos 160. Certo? De onde ele começa e aonde ele termina. E o cateto adjacente é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui. Veja a projeção dele. Então, ele vai do 200 até o 300, ou seja, ele vai do 200 até o 300. Então, se eu quero tirar o tanto que ele percorreu, eu faço a diferença também. E aqui em cima eu vou ter 80, enquanto que nessa parte de baixo eu vou ter 100. Certo? Então, a tangente desse ângulo alfa é igual a 80 sobre 100. Que isso vai dar 8 sobre 10. Ok. O que eu vou fazer com essa informação? Essa informação ela fica guardada aqui e ela vai servir para a gente fazer uma comparação com a outra parte da reta. Que outra parte? Veja, eu posso formar outros. Então aqui como eu estou fazendo esse. Veja, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo beta, tá? Tem um ângulo 90 graus. Como que eu sei que é essa inclinação mesmo? Eu vou fazer o mesmo procedimento. Perceba que no cateto oposto, que é o que está em frente ao ângulo, está o quê? Ele vai dos 80 até os 160. Então eu faço 160 sobre menos 80. Enquanto que o cateto adjacente, ele vai aqui, ó, dos 100 até o 200. Então, para saber o tamanho dele, faço 200 menos 100. E aí, 160 menos 80 vai dar 80 também. E 200 menos 100 vai dar 100 também. Vejam aqui. Os mesmos valores que eu obtive lá em cima. A tangente desse ângulo, do beta aqui, vai ser a mesma coisa. 80 sobre 100, que vai dar 8 sobre 10. E aí, veja que eles são iguais. Se eles são iguais, então o ângulo é o mesmo. E se o ângulo é o mesmo, quer dizer que essa reta aqui, ela tem pontos colineares. Ou seja, todos os pontos estão alinhados de forma a definir uma reta exata. Então é isso. Claro que isso aqui eu estou falando e é só um conhecimento à parte. E aí agora a gente vai ver a taxa de variação. Esse nome vem do latim, né, taxare, que significa algo em torno de estimar ou avaliar, do grego tassien,
que é colocar ou pôr em ordem ou cobrar imposto. Isso é uma curiosidade. E a taxa de variação está aí. Então eu vou pegar os valores de x, o final menos o inicial, e da mesma forma com o y. Então eu tenho aí um gráfico, certo? Onde eu vou calcular essa taxa de variação. Vejam que o 1 está correspondendo ao 5, logo eles formaram um ponto aqui. O 2 corresponde ao 8, formaram outro ponto aqui. O 3 corresponde ao 11, formaram outro ponto aqui. E aí por diante. E aí o que aconteceu? Se eu tenho aqui, ó, partindo do primeiro. O primeiro é o menos 3. Esse e esse aqui. Então tem o menos 3 até o menos 2. Então eu faço o quê? Eu faço o que eu falei por último menos o que eu falei primeiro. Então, final menos inicial. E como os dois são negativos, eu tenho que preservar o sinal. Certo? E aí? Esse valor aqui é o valor para x. E aí eu tenho que definir também o valor para y. Para fazer essa comparação. Saber como que essa reta aqui está crescendo. E aí, qual o valor associado a 3? Eu vi que é 7. E o valor associado a 2 eu vi que é, aliás, menos 7 e menos 4. Então, o menos 4 está associado a 2, enquanto que o menos 7 está associado ao 3. E aí, resolvendo isso, eu vou ter aqui, ó, menos 2. Aqui eu tenho um jogo de sinal, menos vezes menos, que aí vai dar mais. Fica menos 2 mais 3. Vai ficar menos 4 mais 7. Certo? Então, a taxa de variação no x vai ser igual. Menos 2 com 3 vai ser 1. E a taxa de variação do y vai ser igual. Menos 4 mais 7, que é 3. E aí, eu vou fazer o quê? Para saber o tanto que esse gráfico está crescendo, é a taxa de variação de y dividido pelo x. Portanto, vai ser 3 sobre 1. E aí, aqui é a fórmula matemática, como descobrir a taxa, mas também a gente pode ir pela observação. Veja, do menos 7 até o menos 4 foi 3. Do menos 4 até o menos 1 foi 3 de novo. Do menos 1 até o 2, 3 também. Do 2 até o 5, 3. E do 5 até o 8, 3 também. Então, pela observação, dá pra gente também construir. E aí vejam que vale para todos. Aí a gente pode ver os intervalos dados para definir um gráfico crescente ou decrescente. Mas é simples, basta você observar. Eu vou aumentando os valores de x. E aí eu vou olhar os de y. Se eles estiverem aumentando, então esse gráfico ele é crescente. Vejam, eu tenho aqui uma função 2x mais 3. 2x mais 3, aí eu vou substituir os valores de x. 2 vezes 1 vai dar 2, mais 3 vai dar 5. 2 vezes 2 vai dar 4, mais 3, 7. 2 vezes 3 vai dar 6, mais 3, 9. Então eu percebi que à medida que o x foi aumentando, o y também foi aumentando. E aí isso define um gráfico crescente. E aí agora eu vou ter uma outra observação. Aqui eu tenho, ó, diferente. Eu tenho menos 2x mais 3. E aí eu vou fazer as mesmas substituições. Menos 2x. No lugar do x, vou colocar 1. Então, fica mais ou menos assim, ó. F de 1 vai ser igual a menos 2, que multiplica 1, mais 3. Então, menos 2 mais 3, que vai dar igual a 1. Próximo, o F de 2 vai ser menos 2 vezes 2 mais 3. Que aí eu vou obter menos 4 mais 3, que é igual a menos 1. E aí eu vou ter o f de 3 também. Vai ser menos 2, que multiplica 3, mais 3. Menos 2 vezes 3 vai dar 6. Aliás, menos 6 mais 3. E isso é igual a menos 3. Então, perceba, quando x vale 1, y é 1. Quando x vale 2, y é menos 1. Quando x vale 3, y é menos 3. Então, aqui, eu estou observando que o x está aumentando, porém, o y está diminuindo. Então, o x aumenta e o y diminui. Aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Logo, aqui é um gráfico de uma função decrescente. Esse gráfico. A gente tem aqui, ó, uma função crescente. A gente vai ter aqui, ó, valores. Isso aqui, eu já falei para vocês, é a raiz da função. Tá? Esse ponto. Então, ele que vai definir. Daqui para a direita são os valores positivos. Veja aqui, ó, por quê? Porque tudo isso aqui está acima do eixo x.
Logo, meu gráfico nesses pontos, né, eles são positivos. E veja que desse ponto para cá, ó, meu gráfico está abaixo do eixo X, então ele é negativo. Passou da raiz. Se os valores de y estão acima do eixo X, eles são positivos. E para os valores de y que estão abaixo do eixo X, eles são negativos. Só isso. Da mesma forma, aqui também. Tá? Aqui a gente tem uma função decrescente, então veja que ela vai do segundo quadrante para o quarto quadrante. Né? Então, observa que, mesmo assim, os valores para y que estão acima do eixo x são positivos, ó, veja o sinalzinho de mais aqui, são positivos, enquanto que os valores que estão abaixo do eixo x, eles são negativos, ó, sinalzinho negativo aqui. Só isso. E aí quem vai definir isso, novamente, a raiz da função. Então, no caso, a raiz da função ela vai definir a partir de qual ponto você vai dizer que eles são negativos ou positivos. Então, por exemplo, se aqui fosse o b, se aqui fosse tipo a raiz dessa função aqui fosse 2, então isso quer dizer o quê? Como ela é uma função decrescente, para x menor do que 2, eu estar nesse lado aqui, ó. Está nesse lado. Então o y aqui, ele é maior do que 0, ou seja, ele é positivo. E para x maior do que 2, ou seja, ó, x maior do que 2 é isso aqui, ó. Tá? X maior do que 2, ó. Esse lado aqui, ó. E nesse contexto aqui, os valores de y estão aqui, ó. Estão abaixo do gráfico, ó. Se eles estão abaixo, eles são negativos. Então, y nesses pontos são menores do que 0. Os valores de y são menores do que 0. É isso e até logo.